Graças a Deus, você já ouviu falar neste homem? Este homem que está aparecendo aí na tela, o nome dele é Pastor Juliano Fraga. E no vídeo de hoje estaremos vendo o testemunho de vida que ele teve. Porque quem olhava para ele no passado jamais iria imaginar que ele é esse homem nos dias de hoje. Até eu mesmo fiquei surpreendido com o testemunho dele, porque eu já acompanhei várias pregações, eu já acompanhei muitas vezes ele sendo usado na palavra, Deus usando ele, e eu não imaginava que ele tinha um testemunho de vida muito forte. E esse testemunho vai mostrar também que por mais que o seu familiar esteja perdido, há salvação, há solução para ele. Amém? Então fica comigo até o final desse vídeo, em nome de Jesus. Você que é novo, inscreva-se no canal, clica no joinha para você deixar o seu like e vamos na fé, em nome de Jesus Cristo. Vamos então iniciar esse vídeo e acompanhar em nome de Jesus. Eu quero ler Oséias 13, versículo 5, porque esse texto é o texto que, quando eu lembro quem eu era, esse foi um dos textos que mexeu muito comigo. Tiveram outros, mas este foi um texto que mexeu muito comigo. O versículo de número 5 diz assim: Eu te conheci no deserto, em uma terra muito seca. Pode tomar o seu assento. Bom, acho que para testemunho não tem eloquência, né? Então eu vou falando assim, vocês tenham paciência, amém? Eu falo um pouco rápido, mas o testemunho eu não vou conseguir. A Bíblia eu tenho assim, geralmente na minha cabeça, mas o testemunho eu vou falando e aí até chegar um momento em aquilo que Jesus fez comigo. Tá legal? Bom, sempre morei em Campinas. A minha adolescência foi como uma adolescência talvez como a sua. Na nossa época não tinha esse negócio de youtuber, né? Nós queríamos ser jogador de bola. Eu tinha os amigos que queriam tocar pagode e outros que cantavam rap. Então no convívio que nós nascemos, nós não tínhamos muita escolha. Eu tive um pai e tenho um pai que na época ele atuava como policial militar. Hoje meu pai é um militar aposentado e meu irmão também é um policial militar na ativa. Meu pai sempre tentou me colocar em escolas boas em Campinas, né? Mas a gente morava em bairro e eu tive o sonho de um dia jogar bola. Eu joguei bola em alguns clubes, mas algumas coisas começaram a atrapalhar o meu futuro. Eu lembro que nós montamos na época, se chama de banda, mas era um grupo. Nós montamos um grupo de rap. E nós gravávamos algumas músicas em fita, né? Naquela época era fita. Ensaiávamos e tal, e eu lembro que nós mandamos essa fita aqui para São Paulo, na freguesia do Ó. Um homem chamado Donizete, ele era o dono de uma gravadora chamada TNT Records. Inclusive um tal de N. Dinaldinho, na época, gravava e gravou com a TNT Records. E quando nós mandamos a fita, ele gostou e falou: olha, eu quero gravar vocês. E a gente ficou muito feliz, né? Novo, né? Viemos para São Paulo, assinamos um contrato com a TNT Records e no ano de 1999 nós gravamos o primeiro disco. Eu novo, e começamos a cantar em alguns lugares em São Paulo, Freguesia do Ó, Reggae Night. Eu nem sei se esses lugares existem ainda. Graças a Deus, esse testemunho ele é um pouco longo. O vídeo ele tem mais de 1 hora de duração, 1 hora e 15 minutos. Nós vamos assistir algumas partes, tá bom? Mas se você quiser ver o vídeo por completo, eu vou deixar ele aqui embaixo no link. Você pode entrar e assistir por completo. Aqui ele está contando o início de tudo. O início de tudo. Mas eu até já te adianto um pouco. Ele vai falar que ele acabou se envolvendo com pessoas erradas e infelizmente ele foi parar atrás das grades. Olha só o que ele vai continuar dizendo. Aqui ele está resumindo o início. Amém? Vamos continuar. A Toco, na Vila Matilde, e em vários lugares do Brasil nós cantávamos rap. Quando nós estávamos para gravar o segundo disco, já tínhamos gravado o primeiro com a TNT Records,
Nós rescindimos o contrato por causa de algumas promessas que foram feitas e até mesmo não foi cumprida. Mas aí eu comecei a me envolver com o crime. Eu fazia já naquela época alguns assaltos e nós nos especializamos naquele tempo em fazer sequestros relâmpagos. E meu pai começou a perceber que eu comecei a chegar tarde em casa. Meu pai militar, para ele era muito estranho, mas sempre mentindo, né? Olha só, o pai dele é um policial militar. E ele contando que no passado ele começou a se envolver com pessoas erradas, começou a fazer assaltos, roubar as pessoas, sequestros. Imagina só, um pai policial descobrir que seu filho está entrando para o mundo errado, está fazendo coisas erradas. Vamos ver mais o que ele vai falar. Dizendo que depois do trabalho iria sair para algum lugar e tal, mas nós estávamos na verdade roubando. Montamos na época aquilo que se chama de quadrilha. Alguns palavreados aqui choca comigo assim, mas não gosto muito, mas dentro desse conceito do crime, essa é a linguagem. Montamos uma quadrilha tal. E naquele tempo eu conheci a Luciene, minha esposa, que hoje é minha esposa, né? Ela era da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. A mãe dela, dirigente de ciclo de oração. Ela meio afastada, eu aproveitei e acabei afastando ela ainda mais. Ela dava o dízimo, de vez em quando no domingo ia para a igreja, dava oferta, estendia a mão na hora da bênção apostólica. Mas talvez se Jesus viesse, ela não ia não, ele ia ficar. Mas eu comecei a fazer um curso na época de radiologia médica no Senac. E eu roubava e fazia o curso. Eu lembro que quase perto do estágio, né, nós estávamos na etapa final do curso. Foi quando nós fizemos um assalto e o assalto tomou uma proporção muito grande em Campinas. E os policiais da Civil, eles invadiram o hospital onde nós estávamos para fazer o estágio, e eu não fui naquele dia já sabendo que eles poderiam ir lá. O pessoal do Senac ligou na minha casa desesperado, perguntou: o que está acontecendo? Você faz o curso aqui, a polícia invadiu o hospital atrás de você. Aí eu parei de fazer o curso, porque quando nós começamos a seguir caminhos tortuosos em nossas vidas, nós perdemos coisas que no presente não parece ser nada e que hoje faz muita falta para mim. Mesmo convertido, tem muitas coisas que eu abri mão por causa de amizades, por causa do crime, e que hoje eu olho para trás e esse tempo não volta. A oportunidade, ela não grita, ela sussurra. A oportunidade não arromba a sua porta, ela bate. Se você não estiver pronto para abraçar as oportunidades boas que Deus te oferece na sua vida, lá na frente você vai se lembrar e você vai se arrepender. Muitas coisas que aconteceram e marcaram a minha vida, tanto dentro da minha consciência, como no meu corpo, como tatuagens, por exemplo. Por muitas vezes eu quero ir a algum lugar e eu tenho que colocar camisa, muito sol, porque eu sei que causa escândalo em muitas pessoas. E são feridas e marcas que o crime fez na minha vida. Mas não só para mim, isso aconteceu também para a minha família, para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão. Eu lembro que era um domingo, nós estávamos disputando o campeonato e nós estávamos... Olha só, preste bastante atenção no que ele vai falar agora. Olha só. Participando de um sequestro e já não era mais relâmpago. Nós pegamos uma pessoa, colocamos dentro de um cativeiro e fomos para negociação, para negociar, para receber, na época era 1 milhão. Nós ligávamos na casa da vítima e não sabíamos que ele era sobrinho de um delegado em Campinas. Ele não disse nada. Ele ficou em uma residência, um local em Campinas. Eu lembro que era domingo, 9 horas da manhã, disputamos o campeonato, era a semifinal do campeonato. A Luciene estava comigo no jogo, eu fui para minha casa. Acabou o jogo, era mais ou menos umas 11 horas. Quando deu 11h30, eu cheguei em casa. Meu pai tinha feito um churrasco, era comum domingo no almoço em casa, minha mãe, minha tia. E meu pai olhou para mim e disse: filho, você não vai almoçar? Eu disse: não, eu não vou almoçar, eu estou saindo. Eu daria tudo para estar sentado na mesa com meu pai almoçando. Se você tem essa oportunidade de sentar na mesa com seu pai, com a sua mãe, sente.
almoce com eles, o abrace e diga que você ama, porque tem coisas que passam, e essas coisas que passam, elas não voltam. Eu lembro que eu fui para o centro de Campinas com o pessoal que estava envolvido nesse sequestro. Olha só o que aconteceu. Eles já estavam com a pessoa ali sequestrada. E no domingo de manhã o pai dele falou: filho, você não vai ficar para o almoço? Fica aqui, almoça com a gente. Só que ele falou: não, eu tenho que ir. Porque ele tinha que se juntar com os amigos para negociar sobre o sequestro. E no futuro ele se arrependeu de não ter ficado. E olha só o que ele vai falar mais. E quando de repente nós estávamos tomando cerveja, nós fomos para o Orelhão. E eu lembro que eu tomei um chute nas minhas costas quando eu caí. A divisão de sequestro tomou todo o centro de Campinas. O amigo meu, que era parceiro de BO, ele correu, e deram alguns tiros na direção dele. Ele caiu ao chão, o prenderam também. Resumindo, nós fomos presos no dia 16 de outubro do ano de 2005. Era um domingo. Minha foto estava no jornal. Eu fui para o distrito. Não sabia como é que estava o mundo lá fora. Eu lembro que o tio desse rapaz que nós sequestramos, ele foi até a delegacia. Ele olhou para mim e disse o seguinte, algemado. Ele falou: olha, o meu sobrinho disse que vocês não agrediram ele verbalmente nem fisicamente, que se isso acontecesse, nós iríamos matar vocês. Baixei minha cabeça e ele disse: conheço teu pai, rapaz. Você envergonhou sua família. Você vai ficar mais ou menos aí uns 18 anos preso, ele disse. Eu falei: quanto? Ele falou: 18. Ele falou: quem sabe você sai antes. Ele saiu de lá. Eu lembro que o jornal da cidade tirou fotos, passou na televisão, enfim. Olha só, imagina quando o pai, que era policial, ele ficou sabendo que o próprio filho estava envolvido naquele sequestro. Quando o pai ficou sabendo que o filho estava preso, com certeza ele ficou muito triste. Uma decepção e tanta. Mas esse vídeo é sobre uma transformação de vida. Uma transformação. Porque quem vê esse homem hoje não fala que ele teve essa vida no passado. Como eu falei agora há pouco, nem eu mesmo sabia. Mas agora ele foi transformado por Jesus Cristo. Ele teve a sua vida mudada. É um homem que eu respeito muito. E um dia, com certeza, eu quero sim conhecê-lo. Pastor Juliano Fraga. Eu acompanho muitas ministrações, acompanho muitas palavras que ele traz. Um homem de Deus, que foi transformado pela graça de Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar para a gente ver. A gente vai ver só um pouquinho, porque o testemunho, como eu falei, ele é muito grande. Não dá para me colocar ele por completo aqui, mas um pouquinho a gente vai ver. Agora ele vai contar o que aconteceu com ele lá na prisão, o que aconteceu com ele atrás das grades, e é muito forte. Quando foram nos levar para o distrito em Campinas, saindo da divisão de sequestro para o distrito, eu de relance eu vi meu pai e minha mãe chorando muito. Foi algumas cenas que marcaram. E dali nós fomos para o segundo distrito em Campinas. E ali no segundo distrito em Campinas, eu lembro que eu recebi 2 cartas. A Luciene mandou uma carta dizendo que estaria comigo até o fim. Até entendo, porque eu fui preso em um domingo à tarde já. E naquele mesmo domingo ela contou para a família dela e todo mundo ficou horrorizado. Mas ela foi na igreja à noite buscar uma palavra para saber o que ela iria fazer da vida dela. Pastor Wagner, que estava pregando naquela noite, Pastor Wagner disse o seguinte: Deus manda dizer: o deserto será difícil, mas pode entrar dentro dele, porque eu vou entrar contigo. Este deserto pode durar 5 ou 10 anos, mas pode entrar, porque eu, Senhor, vou estar junto com você. Eu daria glória a Deus se ele falasse que o deserto fosse durar 2 anos. Mas ele acertou, o deserto duraria 10. Até porque Deus não erra.
E eu recebi a carta e aí eu pensei, bom, tendo uma mulher para me visitar, glória a Deus por isso, né? Mas eu lembro que quando eu conheci a Luciene, em alguns momentos eu ia na casa dela buscar ela para a gente sair. Eu lembro quando o irmão dela no portão disse o seguinte: olha, ela foi na igreja. Eu falei, igreja? Ele falou, é. E eu fui lá na igreja de moto esperar ela. E uma irmã saiu de dentro da igreja e falou, entra aqui. Eu não gostava de ir na igreja, eu não gostava nem de crente, a verdade é essa. E aí eu entrei e fiquei lá sentado, não entendia nada que estava acontecendo no culto. Mas uma irmã disse, um dia você vai vir aqui adorar a Deus neste lugar. Eu não entendia muito bem aquilo. No distrito chegou uma segunda carta, um carcereiro me chamou, me entregou pela grade. E aí era uma carta do meu pai. Uma sacolinha, um chinelo, uma bermuda, uma camiseta. E ele dizendo o seguinte: filho, não sei onde eu errei, mas não pense que está tudo acabado. Eu também estou contigo nessa. Eu lembro que eu fui removido para a penitenciária 4 de Hortolândia e nós fomos para o setor de inclusão. Quando você entra no setor de inclusão, você não é mais o Juliano. A partir daquele momento você é um número, mas é literal isso, porque eles dão uma matrícula para você. A minha matrícula é 391894, eu nunca vou esquecer. Olha só que forte, você vê que ele recebeu a carta da mulher que na época era namorada, mas agora é a esposa dele, que ficou do lado dele a todo momento. Depois ele se converteu, mas ele recebeu também a carta do pai. O pai que talvez ele pensou que iria abandoná-lo, esquecê-lo. Na carta do pai estava escrito: filho, eu estou contigo. E com certeza aquilo ali animou o coração dele. Mas como ele estava nesse mundo errado, e lá dentro também da prisão tem várias coisas erradas, ele vai falar mais à frente que ele acabou se envolvendo com pessoas erradas dentro da cadeia. E eu vou resumir um pouquinho para você, mas eu quero sim que depois você assista esse vídeo por completo. Aqui eu estou dando só um resumo, mas ele vai falar que teve um dia que a sogra dele mandou para ele uma Bíblia. Ele ficava com aquela Bíblia e às vezes ele não tinha desejo de ler, não tinha ânimo para ler. Ele falava que muitas das vezes dentro da cela tinha 10, 12, 13 pessoas. E ele dormia no chão. E ele dizia que colocava a Bíblia no chão e deitava por cima dela, porque ele pensava que aquela Bíblia traria para ele uma segurança entre aqueles homens. E o testemunho dele é muito forte, muito forte. Eu não posso continuar mais, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo. E eu vou colocar também no comentário aqui abaixo. Eu vou escrever um comentário e vou colocar o link desse vídeo para depois você puder estar vendo ali por completo. Quando você estiver tranquilo, você entra e assista por completo, porque é muito forte o testemunho dele. E ele foi começando a ler a palavra, e a palavra foi entrando no coração, ele foi se convertendo, ele se batizou, entregou a vida para Jesus, ele casou. Quando foi no ano de 2015, ele saiu de lá. Ele começou a frequentar a igreja, começou a pregar a palavra, ele leu a Bíblia dentro da cela várias vezes, a Bíblia por completo, de Gênesis a Apocalipse. E hoje ele é um grande homem de Deus que leva a palavra, um grande homem de Deus que teve a sua vida transformada. E esse testemunho eu estou trazendo ele aqui para você, principalmente você que tem lutado por um familiar. Busque, ore, clame, porque Jesus ele vai salvar em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Você que chegou até aqui nesse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, compartilha com todos, porque aonde chegar vai chegar também a presença de Deus. Amém? E graças a Deus. Então,
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Estenda suas mãos para cá e receba a presença de Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.